A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Glória a Deus. Glória a Deus por mais um dia. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor nosso Deus e Pai. E a Jesus Cristo, nosso único Salvador, nosso único Senhor. Glória, glória, glória. A paz do Senhor Jesus, seja sempre bem-vinda. Que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida de maneira sobrenatural, cuidando, auxiliando, dando toda a direção em nome de Jesus. Estou bem, graças a Deus. O Senhor nos sustenta todos os dias, né? Nos dá direção, é Ele que é governador da nossa vida. Glória a Deus por isso. Todo o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Terezinha, Sônia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Luzia. Glória a Deus por mais uma manhã. Mais um dia que nós podemos ouvir as aves no céu, né? Buscar a presença do Senhor. Logo de manhã ali, quando eu já desperto, já sentada ainda sentada na cama ali, já entrego a minha vida ao Senhor, antes de colocar os pés no chão. É muito importante que o tempo todo a nossa mente busque o Senhor, que a gente não se esqueça, né? Que nós não temos o controle de nada, que todo o controle da nossa vida está nas mãos dEle. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Que oração poderosa da madrugada, né? Meu Deus. É manto, é poder, é a glória de Deus. É para despedaçar todo o jugo, quebrar todas as correntes. Meu Deus. É poderoso demais. É sobrenatural viver as orações na madrugada. É libertação, é quebra de sentença, é libertação. É isso. É libertação. Glória a Deus. Bom dia, Dilma, Esther, Damiana. A paz do Senhor Jesus. E vamos para mais um dia. Hoje nós vamos ler Hebreus 6. Já é metade do livro. O livro são 13, né? 13 capítulos. Então nós estamos no capítulo 6, que vai falar para nós sobre o crescer, perseverar e confiar no nosso Deus, nosso Pai, que não mente. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Simone, Selma, sejam bem-vindas. Vamos orar? A paz do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidas em Seu nome para glorificar e exaltar o nome do Senhor e declarar a nossa dependência, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor não há sentido de viver essa vida. Cobre-nos, Senhor, com o Seu amor. Que toda a direção da nossa vida seja totalmente conduzida pelo Senhor, meu Deus. Nós não podemos, Pai, nós não podemos dar um passo sem que o Senhor nos direcione, porque nós queremos acertar. E só caminhando com o Senhor, os nossos passos são certos. Vem, Espírito Santo, enche-nos mais. Enche, Espírito Santo, cada uma de nós mais, na proporção que cada uma de nós estamos buscando. Que o grande amor de Deus venha nos preencher. Que a sua presença, Espírito Santo, seja sentida por cada um de nós, em nome de Jesus. Declaramos que a nossa mente e o nosso coração são cativos do nosso Senhor Jesus. Pai, nessa hora nós queremos te pedir perdão por todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados conscientes, inconscientes e também o que não nos lembramos mais.
Perdoa-nos, Senhor, por qualquer palavra que nós dissemos no dia de ontem, que não agradou o coração do Senhor. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Qualquer ação que deveríamos ter feito e não fizemos, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, se por algum momento, sem nenhuma intenção, nós passamos por cima de alguma autoridade, Senhor Deus, seja ela autoridade da lei ou autoridade espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Nós não tivemos a intenção, Pai. Estamos aqui e reconhecemos, Senhor Deus, o nosso erro, os nossos pecados e pedimos que o Senhor nos lave com o sangue do Cordeiro. Lava-nos, Senhor, de todo erro, de toda falha humana. Queremos estar limpas a nos apresentar diante do Senhor. Queremos nos apresentar diante do Senhor com a nossa mente e o nosso coração limpo. Que a nossa boca, Senhor Deus, venha a abençoar mais do que a amaldiçoar. Que nós possamos usar a nossa voz, que o Senhor nos abençoa, a orar pelas pessoas, a edificar na vida das pessoas, através da verdade, da Tua palavra, Senhor Deus, que é o alimento vivo que o nosso espírito precisa. Que a nossa fé seja aumentada em nome de Jesus todos os dias, Senhor, ao nos alimentarmos da Tua palavra, ao buscarmos, Senhor, viver a verdade do Teu Evangelho. Declaro, Senhor, que nós queremos mais de Ti sobre nós, mais de Ti, Senhor, mais. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, as nossas mãos. É das nossas mãos, Senhor Deus, que vem a nossa parte do trabalho. O Senhor abençoa as nossas mãos. Nós fazemos a nossa parte na presença do Senhor. Guia-nos, Senhor, por todos os caminhos, em cada trabalho, em cada responsabilidade que nós temos. Que em tudo o Teu Espírito Santo nos guie. Visita a nossa casa, Pai. Visita o nosso trabalho, Senhor, com o Seu exército de anjos. Abençoa tudo o que o Senhor nos dá. Protege, Pai, todas as coisas que o Senhor tem abençoado a vida de cada um de nós. Dai-nos a força para esse dia de hoje. Dai-nos, Senhor, bênçãos de um ânimo novo para esse dia. Vigor físico, nos dá mais vigor físico, Senhor Deus. Clareza nos nossos pensamentos, discernimento espiritual. Que os nossos olhos sejam bons o tempo todo, Pai. Que a nossa mente, Senhor Deus, esteja em constante vigilância diante de tudo que nós vermos, Senhor Deus. Que as nossas emoções, Pai, nós entregamos as nossas emoções ao Senhor para que o Senhor nos ajude com as nossas emoções, Pai, em nome de Jesus. Consagramos a nossa vida ao Senhor. Somos propriedades Tua, meu Deus. Declaramos que toda honra e toda glória é do Senhor. Eu consagro esse ministério ao Senhor. O Seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir, de falar, de trazer a revelação da palavra no coração de cada um de nós. É isso que eu declaro, oro e te peço, Pai, nessa manhã, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela vida de cada um. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Bom dia, Estela. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês todos. Obrigada, meu Deus. Toda honra e toda glória do Senhor para todos sempre. Bom dia, Cileide, Kezinha, Sandra. Glória a Deus. Aleluia. Então hoje nós vamos ver sobre crescer, perseverar e confiar no Deus que não mente. O nosso Deus, o nosso Senhor, nosso Pai,
amado, que nos fortalece, que nos traz tudo o que nós precisamos. Nós precisamos de Jesus. Com Jesus, nós temos tudo. Entenda que é Jesus quem traz toda a direção da nossa vida, quem traz a bênção, quem traz o pão, que nos dá a paz. Ele traz tudo. Nós só precisamos estar com Ele. Enquanto nós buscarmos o tudo sem Jesus, as pessoas vão continuar tendo tudo, mas vão continuar não tendo nada. Vão continuar sendo vazias. Então, por isso não pode inverter a ordem. A ordem é o Senhor primeiro. Precisamos ter Ele, porque Ele é tudo. E todas as outras coisas que vêm sobre a nossa vida é um complemento da nossa paz, do amor, da alegria, da satisfação da vida. Amém? Obrigada, meu Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então vamos ler? Olha só. Hebreus 6 continua bem ligado, bem diretamente no final do capítulo 5, né? O Hebreus 6, ele dá essa continuidade do que nós estudamos ontem. No capítulo de ontem, o apóstolo Paulo foi bem claro, né, na palavra, aqui nas escrituras, que diz: vocês deveriam ser maduros, mas ainda precisam de leite. Falou do quanto é importante buscarmos a maturidade espiritual para então nos alimentarmos de alimentos sólidos, para que a nossa fé seja aumentada a cada dia, que a nossa maturidade espiritual seja uma decisão, porque é uma decisão. Buscar por maturidade espiritual é você decidir, é você se posicionar. É sobre isso. Então, aqui no capítulo 6, ele avança e dizendo agora, não fiquem apenas no começo, avancem. Lembra ontem a frase que eu acabei postando no estudo? Está escrito assim: o leite é o começo, mas não é o fim. Não determina o fim. Você pode vir a comer alimentos sólidos. Então, se você um dia foi frequentador da igreja e só sentou-se ao banco, decida então não mais isso. Se posiciona, busque mais, viva mais no profundo. Deseja viver a presença do Senhor de maneira sobrenatural. Há um preço a pagar: renúncia, vida de jejum e oração. Viver a vida que verdadeiramente você proclama e lê nas Escrituras. Se afastar de toda a fofoca, de toda a contenda. Ter um coração com as características do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca desejar receber nada humilhando ou prejudicando alguém, sendo infiel a Deus. A fidelidade nossa com o nosso Pai é o que nos mantém fortes, porque dessa forma nós podemos nos apresentar diante de Deus com a nossa mente, o nosso coração limpo, em paz. É se colocar em oração, na brecha por outra pessoa, em intercessão, na certeza que o Senhor está ouvindo e recebendo a sua oração. O apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele traz aqui que ele traz para nós nesse capítulo 6 que antes de consolar, porque as cartas do apóstolo é assim, né? Do apóstolo Paulo, ele exorta, ele consola, ele repreende, ele nos chama, né? Nos chama para mais perto, ele chama a atenção. Então tudo que nós lemos, nós estamos vivendo. Nós vemos com os nossos próprios olhos todas as situações, as circunstâncias, né? Então, antes de consolar, ele adverte com seriedade real, aqui nas Escrituras, contra o risco de abandonar a fé conscientemente. Lembra? A fé, o desvio da fé,
A frieza espiritual, ela não vem da noite para o dia. Não é assim, você acorda e pronto, tá frio espiritualmente. Não é assim. É um pouquinho de cada vez. É como um barco no alto mar. O barco não vai, quando ele perde a direção, ele vai virando devagarzinho, vai se perdendo. Assim é a frieza espiritual. É um pouquinho cada dia. E ele fala sobre esse risco de abandonar a fé conscientemente. Então vamos ler. O versículo 1 diz assim, ó. Vamos para a palavra. Você está com a sua Bíblia, abre aí. Hebreus 6, versículo 1. Assim vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Isso é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso que faremos. Olha só, já logo no início, ele fala sobre não abandonar a fé básica. Não abandonar a fé básica. Ele quer dizer assim, não abandonar a fé básica, mas não viver preso nela. Nós não podemos viver preso no início. Nós só não devemos esquecer. Nós devemos viver avançando sempre, buscando mais águas profundas cada dia mais, desejando conhecer cada dia mais a experiência de viver na presença do Pai, humildemente, de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. A maturidade espiritual nos leva a viver a perfeição de Deus sobre nós, as características de Cristo em tudo o que fazemos. Entende que Jesus só espera você abrir o seu coração, você se decidir. É sobre isso. Jesus espera você se decidir e dizer: vem, Jesus, enche-me mais, usa-me. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quando fala aqui nessa parte sobre os batismos e as imposições de mãos, são fundamentos essenciais. Assim o apóstolo Paulo traz, mas não são o destino. Não é o destino. É essencial que haja essa ação. É isso que ele traz. E ele sempre coloca que tudo será feito com a permissão de Deus. Se Deus permitir, né? Ele diz aqui no versículo 3, vamos em frente se Deus quiser, se Deus permitir. Em algumas traduções está escrito, é isso que faremos. O quê? Avançar no reino, seguir em frente. Fazer o que quando nós vivemos na presença do Senhor, nós sabemos que é o que tem que ser feito. Quando nós amamos Jesus e conhecemos Ele de verdade, não tem como fazer o contrário. Nós sempre vamos fazer e viver a vida que Ele nos ensinou a viver. É natural, não exige, não é esforço, é natural, porque nós vamos fazer com amor. Entende? Não é uma obrigação. É o nosso sentimento, é o nosso dever como cristãos verdadeiros, vivendo a fé madura, vivendo uma fé posicionada. O versículo 4, a partir do versículo 4, começa a trazer para nós sobre alerta sobre a apostasia. Lembra que nós já vimos sobre a apostasia, que é se afastar da fé verdadeira para buscar outras coisas, outras respostas sem fundamentos que não vêm de Deus. O ser humano tem se afastado da fé verdadeira a fim de buscar por uma fé vazia no ocultismo.
E isso entristece o coração do cristão que vive com o Senhor. Porque assim como o desejo do Pai e de Jesus Cristo que as pessoas o busquem e recebam a salvação, também é o nosso coração, não é? Nós desejamos que as pessoas busquem o Senhor para que recebam a salvação. Então imagina, se é a nossa vontade, muito maior ainda é a vontade do Pai. Então diz assim no versículo 4: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É possível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Glória a Deus. Aleluia. Veja que é impossível que os que uma vez foram iluminados deixem de conhecer essa luz, essa graça, o amor verdadeiro do Senhor. Entende que não é sobre crentes fracos, não é sobre tropeços, não é sobre falhas morais. É sobre rejeitar conscientemente a fé. É sobre renegar Cristo depois de conhecê-lo. É sobre desprezar deliberadamente a cruz. Desprezar aquilo que as pessoas sabem o que é, de já ter vivido, de já ter experimentado. Essa parte não fala de quem luta, não é isso. Fala de quem abandona com consciência, de quem conscientemente quis se afastar. É muito alto o preço que pagamos para viver a vida com Cristo, é verdade. Mas é alto também viver no mundo, o preço que se paga. Porque viver no mundo, o preço é a vida, é a destruição, é a morte. É isso mesmo, minha irmã, é misericórdia. Deus tem que ter misericórdia, imagina, é consciente. Em nome de Jesus, que todos vocês nunca vivam isso. Nunca decidam conscientemente se afastar de tudo que vocês estão vivendo na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Que vocês venham a declarar sobre a sua vida todos os dias que você é dependente do Pai. Nós somos completamente dependentes dele. Toda a palavra da Bíblia cabe em nós. Nós não estamos lendo aqui para julgar os outros, nós estamos lendo para nos alimentar, porque nós nos encaixamos em tudo, para que a gente acorde, para que a gente vigie todos os dias da nossa vida. Nós estamos nos alimentando agora, que a gente nunca passe por isso, que nós nunca tomamos essa decisão consciente de nos afastar do Senhor. A Bíblia é para todos, todos, todos.
Todos nós aprendemos todos os dias com a palavra. Todos os dias nós nos alimentamos do alimento da palavra viva de Deus. O versículo 7 e 8 trouxe para nós a palavra de que Deus abençoa a terra que recebe a chuva, e quando Ele abençoa a terra, né? Muitas vezes ela produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Então aqui a palavra de Deus apresenta duas terras. A que produz fruto e a outra que produz espinhos. Ele diz assim no versículo 8: mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. O que a palavra de Deus diz aqui? A chuva cai sobre a mesma chuva, a mesma bênção, a mesma graça cai sobre a terra. Duas terras. Uma terra produz frutos e a outra terra produz mato e espinhos. A terra somos nós. A terra somos nós. Uns produzem frutos, outros produzem espinhos. E essa que produz espinhos, ela pode ser amaldiçoada por Deus e acabar sendo queimada. Entende? Julgada por Deus. Perder a salvação. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Cuide dos seus olhos. Cuida de tudo aquilo que você vê. Se você perceber que algum sentimento de espírito de comparação, espírito de inveja está te rondando, repreende, rejeita, clama ao Senhor. Arrependa-se, confessa a Deus o que você sente. A maneira mais rápida de você parar de sentir isso é confessando com a sua própria boca e voz a Deus e dizendo: Pai, eu não quero isso. Eu não aceito mais viver esse tipo de sentimento. Eu quero ser como o Senhor Jesus. Eu quero deixar de viver a minha vida para viver a vida de Jesus. Amém? O Espírito Santo está falando com alguém. Se posicione, vigie aquilo que você sente, tá bom? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Depois ele fala no versículo 9, né? Ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Glória a Deus. Estamos certos de coisas melhores. É a melhor coisa. Vamos grifar? Ó. Aqui, ó. Estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. É isso que a palavra de Deus nos dá. Então, por que nós vamos viver ao contrário? Olha que continua aqui, ó. Deus não é injusto. Ele não é injusto. Ele não mente. Se Ele prometeu, Ele faz. Por isso, nós devemos viver na palavra. Orar na palavra. Tomar posse de todas as promessas e viver as promessas. Viver as promessas. Não viva menos do que as promessas de Deus sobre a sua vida. Não aceite menos do que aquilo que o Senhor te prometeu. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Entende aqui a mudança do tom do apóstolo Paulo? Agora ele traz sobre as bênçãos que nos traz a salvação. Amém? Olha o versículo 10. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Deus não é injusto para esquecer. Ele não esquece, nunca.
Você pode estar recebendo hoje uma oração que você fez lá atrás. Deus não se esquece de nada daquilo que nós fazemos, de nada daquilo que nós pedimos. Então que as nossas ações dia após dia sejam totalmente para agradar o Senhor, em nome de Jesus. Nada feito em amor passa despercebido por Deus, porque se Deus é amor e nós geramos amor, nós estamos ligadas nele o tempo todo. Pegou a chave? Se Deus é amor e tudo que nós fazemos está sendo feito com amor, nós estamos fazendo com Ele, na presença dEle totalmente. Que você seja cheia do amor de Deus, em nome de Jesus. Nada fica despercebido por Ele, tá bom? Obrigada, Jesus. O versículo 11 diz assim: o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Glória a Deus. Glória a Deus. A fé não pode ser uma coisa de fase na nossa vida. A fé, ela deve ser crescente no amor de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias, todo o tempo. Em nome de Jesus. É o nosso estilo de vida, entende? Ela faz parte da nossa vida. A fé, ela tem que fazer parte da sua vida o tempo todo. Veio uma dificuldade, a fé é maior que a dificuldade. Entende? É sobre isso. Nós não podemos parar. Nós precisamos continuar demonstrando amor e zelo ao Senhor em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, principalmente. O versículo 12 é muito claro e serve para nós e para também evangelizarmos na vida de alguém. Não queremos que se tornem preguiçosos. A preguiça não vem de Deus, tá? Quando nós estamos cansados, nós precisamos descansar. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. A paciência, a perseverança, a constância, buscar todos os dias, o tempo todo. Glória a Deus. Que não sejamos negligentes, em nome de Jesus. Que não sejamos negligentes em tudo. Tudo é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. É a vontade dele que é soberana sobre a nossa vida. Então aqui no versículo 12 tem duas chaves: a fé e a perseverança. A fé e a perseverança é que nos posiciona a viver uma vida, a esperar o tempo de Deus e viver a cada dia como se fosse o último dia. Amém? Em nome de Jesus. Agora aqui a partir do versículo 13 entra sobre a promessa a Abraão, quando diz assim, a certeza da promessa de Deus. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Versículo 14. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Glória a Deus. Qual foi o posicionamento de Abraão? Abraão esperou. Glória a Deus. Precisamos aprender a esperar. Esperar em Deus. Esperar no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abraão confiou. Nós precisamos confiar mais em Deus.
Obrigada, Jesus. Abraão perseverou. Que a sua perseverança cresça a cada dia mais. Em nome de Jesus, que a sua confiança em Deus seja maior a cada dia. Em nome de Jesus. Então, se Abraão esperou, confiou e perseverou, o que aconteceu? Ele herdou. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Essa é a promessa sobre a sua vida. Essa é a promessa sobre a nossa vida. Sobre a vida de todo aquele que crê. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Por isso é tão importante nós termos conhecimento desse alimento que nos dá a força, que nos traz a fé, que nos faz viver esse amor de esperar pelas promessas na nossa vida. Abraão esperou. Glória a Deus por isso. E quando houve a teimosia, que veio por parte de Sara, né? Que ele teve o filho com a serva, Deus não considerou aquele filho como filho primeiro de Abraão, como primogênito. Porque o filho de Abraão é o filho da promessa e não o filho feito por meios humanos, pela força humana. Entende? Então nós precisamos querer viver da promessa e não daquilo que nós forçamos para que aconteça. Glória a Deus. Traz meu carregador para mim. Tá acabando a bateria. Entende? Nós precisamos viver a promessa, herdar a promessa. De novo. Abraão esperou, confiou, perseverou e herdou. E nós devemos fazer igual. Esperar, confiar, perseverar, dia após dia. Amém? Em nome de Jesus, para que a gente possa herdar. Aleluia. Glória a Deus. Herdar todas as promessas. Quem não quer viver das promessas do Senhor? Eu tenho certeza que você quer viver todas as promessas que o Senhor tem sobre a sua vida. Versículo 16 diz assim, ó. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Versículo 16 traz para nós que o juramento põe fim à contenda. Obrigada. O juramento põe fim à contenda, não é? É o que a palavra de Deus está dizendo. Entre humanos, juramentos selam as promessas. É isso que a palavra de Deus deixa esclarecido para nós no versículo 16. E o 17 diz assim, ó. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Olha como isso foi. O meu tá até grifadinho apagado, vou grifar de novo. Ó, versículo 17. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido. Quem são os que receberiam o que ele prometeu? Eu e você e todos aqueles que creem, tá bom? Então, ele quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria sua decisão. Aqui coloca que Deus não mente. Deus não mente. É imutável. O que Deus promete é imutável. É isso que diz a palavra, tá bom? Aqui está mostrando a imutabilidade do seu conselho, das suas promessas. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Junto com a promessa, Deus fez o juramento. Então, o que traz para nós? Aqui, Deus promete, Deus jura e Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Só que um pai cumpre quando? Na vida de um filho.
Quando o filho ama, o honra e é obediente a viver uma vida na fé, no amor, no acolher o outro. Tudo aquilo que Jesus fez é o que nós devemos fazer. Carregar Jesus em você. Não tem amor e alegria maior do que esse. Carregar Jesus em você em tudo que você fizer. O versículo 18 diz assim: portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. Está escrito aqui. Então, é uma forte consolação para nós esse versículo 18. Vou grifar. O meu não estava grifado 18. Há uma forte consolação aqui no versículo 18. Porque é muito claro dizendo: duas coisas não podem ser mudadas. E a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. A segurança não está em você, não está em mim, está em Deus. A nossa segurança está em Deus, toda a nossa segurança está nele. Entenda que se você está seguro em Deus, você todinha é segura nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vida, em tudo que você faz, em tudo que você vive. A nossa segurança está em Deus, não existe outro lugar aonde pode nos dar maior segurança do que em Deus. A partir do versículo 19, essa parte do versículo 19 para frente é uma âncora para nós. Olha o que diz. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém segura o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós temos uma âncora. Âncora da alma. Âncora que nos dá segurança na presença de Deus. É o Senhor nosso Deus. Ele é a nossa âncora. Ele é aquele que nos coloca nos lugares aonde nós temos que estar. É Ele que nos faz parar no momento em que nós precisamos parar, para refletir aquele instante, aquele período que nós estamos vivendo. É Ele que levanta a âncora e faz com que a gente vá mais um pouco. Para que isso aconteça, o nosso coração tem que estar aberto, limpo, conectado a Ele, gerando amor, verdade, reconhecendo os nossos erros, pedindo perdão pelos erros, pelas falhas, pelos pecados. Essa é a nossa âncora espiritual. Âncora espiritual. A esperança em Deus é a nossa âncora espiritual. É verdade que não te livra das tempestades. A presença de Deus não nos livra das tempestades. É verdade. Mas nos impede de naufragar. Você passa pelas tempestades sem naufragar. Amém? Obrigada, Jesus. O versículo 20 diz assim: foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Onde Jesus, nosso precursor, entrou, aleluia, glória a Deus. Aonde nós podemos entrar hoje, no Santo dos Santos. Glória a Deus.
além da cortina do templo. A morte de Jesus rasgou a cortina do templo, permitindo com que nós tenhamos acesso ao lugar santíssimo, no Santo dos Santos, na presença de Deus. Não viva menos que isso, não aceite menos que isso na tua vida. Busque a presença o tempo todo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se encha para derramar, se encha para derramar todos os dias. A simplicidade, o amor, a humildade é o que te torna cada vez mais parecida com Jesus. Que as pessoas leiam o Evangelho através da sua vida. Entenda que em meio à tempestade, quando Jesus estava com Pedro, Jesus não disse vai, Pedro. Ele disse vem, Pedro. Amém? Jesus te chama, vem. Ele não está falando vai sozinho. Ele está falando vem, eu estou aqui. Vem, eu vou te ajudar, eu não vou deixar você afundar. Nós vamos passar por essa tempestade. Eu estou com você, você me chamou, você me buscou e eu estou segurando a tua mão. Vem, glória a Deus. Jesus chega e abre o caminho para nós. Ele abre todo o caminho por onde você precisar passar. Você só precisa chamar por Ele. Deixa Ele te conduzir. Vem, Ele está te chamando, Ele não está mandando você ir. Porque quando nós dizemos assim para alguém, vai, a gente está falando, vai que eu vou ficar. Mas está falando, vem. Vem, Pedro. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque todos os dias a sua presença nos coloca num novo posicionamento, em um novo nível de amor, de glória, de presença. Não é verdade? Glória a Deus. A palavra de hoje nos traz que não dá para ficar na superfície para sempre. Deus exige avançar, amadurecer e crescer. Avançar, amadurecer e crescer. É uma decisão. Sabe por que é uma decisão? Porque você decide renunciar horas do seu sono para orar na madrugada. É você que decide. Ninguém pode decidir por você. É você que decide reservar mais uma hora durante o dia para orar mais um pouco. É você que decide ler as Escrituras Sagradas e se alimentar dela. É você que decide estudar e meditar na palavra. É você que decide parar de amaldiçoar a sua própria vida e amaldiçoar a vida dos outros. A decisão é sua, é nossa. Nós decidimos. Entende? Então que você decida buscar a maturidade espiritual. Para cada dia mais você estar mais perto, mais conectada com o Senhor o tempo todo. Em nome de Jesus. Eu tenho vivido um tempo, eu acredito que algumas de vocês também, que quando alguém fala alguma coisa para mim, uma pessoa aleatória, da loja, uma pessoa que eu nunca nem vi, é tão automático que sai assim, ó, amém, meu irmão. Não é? É porque você vive totalmente. O Evangelho é você todinha. E que você viva isso. Em vez de você falar assim, que bom, nossa, que bom, eu falo assim, amém. Aí eu falo, nossa,
Acho que a pessoa pensa que eu sou doida, né? E eu sou doida mesmo. Doida por Jesus. Para viver o amor de Cristo. Não é? Glória a Deus. Glória a Deus, sai assim. Tá pagando combustível ali, o frentista fala alguma coisa, você fala glória a Deus. É natural. É o seu vocabulário. E glória a Deus por isso. Entende? E é natural que da sua boca saiam muitas bênçãos. Em nome de Jesus, decida por isso. Decida mudar o seu estilo de vida, as palavras que saem da sua boca. Amém? Em nome de Jesus. Lembra sobre a apostasia que nós vimos mais uma vez nesse capítulo? A apostasia começa através da frieza espiritual, tá? Não é só com as atitudes. Um coração frio hoje, um abandono amanhã, né? Ah, hoje eu não vou no culto não porque eu tô cansada. É mesmo? Não vai no culto porque tá cansado? E aí, de dia? Você não podia ter deixado de fazer nada do dia, então, para compensar a tua disposição para ir no culto? Tudo que você fez o dia inteiro foi mais importante do que no culto. Entende? Fez tudo que tinha que fazer, fez coisa que até nem precisava. E aí chega na hora de ir no culto e tá cansado? Nós precisamos vigiar as atitudes nossas de todos os dias, em nome de Jesus. Então entenda que a apostasia é isso. Hoje tá com o coração frio, amanhã abandona mais um pouquinho, depois já não quer ir mais de novo, e aí com isso vai se afastando. Em nome de Jesus, que o seu coração seja quente, fervoroso pela palavra, pela presença de Deus, em nome de Jesus. E Deus não esquece o seu serviço. Deus nunca esquece aquilo que você faz com amor a Ele. Porque lembra que tudo que você faz com amor é o próprio Deus em você. Porque Ele é amor. Deus nunca se esquece. Nem hoje, nem nunca. Ele vê tudo e ouve tudo aquilo que nós oramos e que nós declaramos. Lembra de uma coisa, assim como os anjos anotam tudo aquilo que nós estamos fazendo e vê as nossas dificuldades para apresentar a Deus para nos ajudar, o inimigo também, tá? Tá lá, ó, anotando tudo aquilo que você faz de errado para apresentar diante de Deus e falar, ó, não merece isso não, ó. Ó o que ela tá fazendo aqui, ó. Tá bom? Cuida das suas ações, das suas palavras, daquilo que você profetiza na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, tá bom? A nossa âncora espiritual nos dias difíceis é no Senhor. A esperança no Senhor é a nossa âncora. A esperança no Senhor é a nossa âncora que nos dá toda a direção que nós precisamos. Amém? A âncora espiritual que faz pararmos no momento em que temos que parar para aprender aquilo que é necessário naquele tempo. Depois, Senhor, nos direciona para mais um pouco. Para de novo. Direciona para mais um pouco. Através das suas decisões, da sua busca, da sua entrega. Deus quer tudo de nós. Ele não quer só um pouco. Então, a esperança é a âncora nos nossos dias difíceis. Amém? A esperança. Lembre-se dessa âncora quando você sentir preguiça para orar. Lembra disso. É um momento difícil. Você pode estar passando por uma opressão. A esperança é a âncora nos dias difíceis quando orar dá preguiça. Quando crer parece difícil. Você olha as coisas e fala, tá difícil. Aí na hora você faz o quê? Repreendo, rejeito e cancelo em nome de Jesus essa palavra que eu acabei de falar. É assim a nossa vida. Quando sai uma palavra que não é do governo de Deus, o que acontece rapidamente?
o Senhor nos repreende. O Espírito Santo fala, olha o que você falou, cancela aí. Essa mesma esperança deve nos alertar, sabe sobre o quê? Quando vier pensamento na sua mente que desistir parece mais fácil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo da sua vida esse tipo de pensamento e sentimento, que desistir parece mais fácil. Não é. Nunca será. A âncora é o nosso Deus, o nosso Senhor, e é Ele que nos dá toda a segurança que nós precisamos. Jesus já entrou aonde Ele precisava entrar por nós. O acesso está aberto. É só entrar. É só você entrar. Coloca o seu joelho no chão. Ora. Entra no Santo dos Santos. A promessa de Deus está declarada, está decretada. Ela não muda, é imutável. Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a salvação da nossa vida, ela é real. E nós precisamos fazer de tudo para mantê-la. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a nossa vida, sobre a sua vida, que você nunca volte, em nome de Jesus, nunca volte para trás. É daqui para frente, cada dia mais na presença do Senhor, em nome de Jesus. Não esfrie, em nome de Jesus. Se está um dia difícil, busque a presença do Senhor, clame por Ele, entre em oração, em nome de Jesus. Se dedique um tempo a mais na presença do Senhor nos dias difíceis, em nome de Jesus. Não para, não volte, não esfrie, não negocie a sua fé. Não existe nada que tenha um valor que substitui a sua fé, o amor de Deus sobre a sua vida. Avance, decida avançar no reino, em fé, em amor, em nome de Jesus. Aguente firme, você não está sozinho. Jesus está dizendo: vem, vem, eu estou aqui te esperando, vem. Amém? Confia. Tenha uma vida totalmente confiando em Deus. Confia. O Espírito Santo, Jesus subiu aos céus para que o Espírito Santo de Deus pudesse estar em nós e sobre nós, nos conduzindo, nos dando toda a direção. Então confie, continue confiando. Não para, não desista. Deus não vai deixar de te entregar a promessa. Está escrito aqui, nós lemos, nós grifamos aqui no versículo, cadê? Que nós grifamos, já até esqueci, mas nós grifamos aqui, Ele não mente, aqui ó, no 17 e no 18. É imutável aquilo, Deus não pode mentir. Deus não pode mentir, está escrito no final do versículo 18. Ele não mente. Então agarra as promessas e viva as promessas em nome de Jesus. Viver uma vida confiando em tudo, porque Deus não mente, Deus não falha e Deus não atrasa. É tudo no tempo dele. A promessa chega. Tudo é no tempo dele. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Entenda que a teimosia humana traz prejuízos financeiros, emocionais, prejuízo de tempo, de ter que refazer. Esses dias uma irmã me procurou para que eu orasse com ela, para que ela alcançasse o desejo dela de comprar um carro. E ali eu segurei as mãos dela e orei com ela, entreguei nas mãos do Senhor.
e vim para casa. E passados uns dias o Senhor me trouxe aquele momento de oração que eu segurei nas mãos dela. E eu falei: Senhor, por que o Senhor está me trazendo essa imagem agora? Aí o Senhor me trouxe que aquilo que nós tínhamos apresentado a Ele em oração não era o tempo. Traria dificuldades ao casal, colocaria eles em grande dificuldade financeira. E eu agradeci ao Senhor Deus pela revelação. E aí foi nesse final de semana eu encontrei essa irmã. E como você tá? Ela falou: irmã, não estava dando certo. Nós tentamos de todas as maneiras, todos os lugares, todas as financiadoras, e só recusando, e a gente não estava entendendo. E ali eu, ouvindo ela, o Senhor já tinha falado comigo, mas aí eu e meu esposo, nós decidimos fazer diferente. Nós encontramos um veículo num valor muito bom, né? E aí nós então vendemos o nosso carro de maneira particular e fizemos o pagamento. E era um golpe. Aí eu abracei ela e falei: minha irmã, nós precisamos aprender a entender quando o Senhor não quer que aconteça. E ali ela chorou e nós oramos. E eu estou trazendo esse testemunho para vocês, para que vocês entendam que se nos teus olhos tem tudo para dar certo e tá dando errado, para. Não é para ser. Não é o tempo. Custa muito caro. Então eu estou trazendo esse testemunho para vocês pararem de querer fazer as coisas pelas suas próprias forças. Quando Pedro foi pescar, ele tinha passado a noite toda pescando, não tinha? A noite todinha. Ele queria o quê? Ele queria peixe. Ele não precisava do peixe? Ele queria o peixe. Ele não queria Jesus, ele queria o peixe. Não é? Aí Jesus fez o quê? Se aproximou de Pedro. Quem via Jesus conversando com Pedro imaginava o quê? Nossa, esse aí não sabe com quem foi falar. Não conhece o temperamento de Pedro. E Jesus, com amor, disse o que a Pedro? Lança do lado direito do barco. Aí Pedro falou o quê? Eu fiz isso a noite toda. Não tem peixe aqui. Quando Pedro lançava a rede ao mar, qual que é o ato que significa? Pedro lança a rede com as próprias mãos para pescar o peixe. Não é? Ele lança para pegar o peixe que está lá. Quando Jesus falou para ele: lança a rede, Jesus estava oferecendo para ele a colheita, porque o homem pesca, mas Deus traz a colheita, é Deus quem colhe. Olha só, joga a rede do lado direito. Quando Pedro jogou a rede, não foi a rede que foi no peixe, foi o peixe que veio na rede. Entende? Glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Entendeu? Lá a noite inteira, Pedro queria que a força das mãos dele pegasse o peixe. E ali, onde Jesus estava, os peixes vieram na rede. É só isso. Entende? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. É isso que nós precisamos entender. Que as promessas de Deus, elas são suas. Você só precisa deixar o Senhor te trazer no tempo dele,
Não adiantou nada Pedro ficar lá a noite inteira, jogando a rede, brigando com a rede. E depois o peixe veio. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Como não amar o Senhor? Como não amar o nosso Deus? Como não viver uma vida para Ele? Como não viver? Obrigada, Senhor. Que você viva esse amor e que ele seja transbordante em você. Confie mais, persevere mais. Aleluia. Aguente mais um pouco. Jesus aguentou até o último minuto carregando aquela cruz. Ele aguentou até o último minuto da dor sendo pregado naquela cruz. Ele aguentou. Por que que nós achamos que nós não temos que aguentar? Decida viver esse amor. Decida viver isso. Decida viver essa experiência sobrenatural de ser totalmente conduzida pelo Senhor em tudo. Amém? Tudo que você gera, se há amor, é o próprio Senhor em você gerando. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Glória nós te damos. Amém? Obrigada, meu Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo maravilhoso na presença dEle. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, te exaltamos e dizemos em uma única só voz que nós te amamos, que a Sua vontade seja feita na nossa vida, em tudo que diz respeito a nós. Ensina-nos, Senhor, a caminhar na Sua presença cada dia mais, na segurança do Senhor, confiando que o Senhor vai nos direcionando dia após dia por todos os caminhos, por todos os ensinos que nós precisamos passar. Vem, Espírito Santo, organiza todas as coisas que estão fora do lugar na nossa vida, toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, que tudo esteja de acordo com o que agrada ao Senhor. E aquilo que não estiver, vem, Pai. Vem pelo poder do Teu Espírito Santo e organiza, porque nós desejamos viver na presença do Senhor todos os dias. Coloca, Senhor Deus, sobre nós uma nova armadura celestial, Senhor Deus, para que nós possamos estar protegidos pelo Teu poder nesse dia. Eu declaro que essa armadura está coberta pelo sangue do Cordeiro. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que estamos prontas para esse dia. Obrigada por tanto amor. Nós estamos cheios do Teu amor. E assim nós queremos permanecer para transbordar na vida de todo aquele que o Senhor colocar diante de nós nesse dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Protege, Senhor Deus, a nossa família, os nossos negócios, o nosso ministério. E nós declaramos que a nossa vida é Tua e que não há outro lugar melhor onde nós queremos estar, porque diante do Senhor é o melhor lugar da nossa vida. Obrigada, meu Deus, pelo Seu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor deu a vida por nós. Obrigada, Espírito Santo, porque a Sua presença é doce. A Sua presença nos ajuda. Respeita o tempo de cada um de maturidade. Obrigada, Espírito Santo. Guia-nos cada dia mais. Esse é o desejo do nosso coração. Pai, é isso que nós oramos na Tua presença.
É isso que nós te pedimos nessa manhã, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Deus. Tenha um dia abençoado. Um dia que a presença e o amor de Deus transborde em você, por onde você for. Amém? Em nome de Jesus. Até amanhã. Tenha um dia lindo. Amanhã, 8 horas, tá bom? Em nome de Jesus. Até amanhã às 8. Tchau. Deus te abençoe.